Yuri Alberto vai sair do Corinthians? Alexandre Gordiano é quem pergunta. Alexandre, ontem vocês tinham me... Ontem não. Hoje de manhã eu vi uma notícia de que o Corinthians teria uma proposta de 30 milhões de reais pelo Dieguinho. Aí eu vou abrir todos os nomes para vocês. Como o cara não pediu off, dá para avançar nessa história. Bom, acho que foi a ESPN quem trouxe a informação de que o Dieguinho foi procurado por um clube europeu disposto a pagar 30 milhões de reais, mas a conversa dificilmente vai avançar. Entrei em contato com o Marcelo Paz na manhã dessa quinta-feira. Paz, como é que você tá? Tudo bem? Passando para saber se vocês recusaram proposta pelo Dieguinho. Ele falou, Nicola, não recusamos proposta, nem sondagem, não teve nada. Não pintou nenhuma oferta pra gente em relação ao Dieguinho. Eu falei, posso cravar? Pode cravar, não tem nada. Falei, tá bom. E por outros jogadores? Por que eu tô citando o Dieguinho se a pergunta do Alexandre era de Yuri Alberto? Eu falei, e outros jogadores? Você tem alguma coisa por outros jogadores? Você tem proposta, sondagem? Como é que tá essa história? E ele falou, Nicola, a gente não tem nenhuma proposta de ninguém. Eu falei, mas tem sondagem? Ele falou, Nicola, sondagem é um negócio muito vago. O empresário liga para perguntar se existe interesse, se tem, mas não tem nenhuma conversa nem mais quente por atletas, tá? Isso vale para André, que foi especulado no Fenerbahçe. Isso vale para, por exemplo, o Breno Bidon, que foi especulado na Atalanta. Isso vale para o Yuri Alberto. Isso vale para o Mateuzinho. Enfim, há muito barulho em relação a nome de jogadores. O Corinthians precisa desesperadamente de venda de atletas. O objetivo da diretoria é alcançar 25 milhões de euros nessa janela de transferências, que vai ser bem complicado. Mas hoje, informação de hoje cedo, conversei com o Marcelo Paz, hoje por volta das 10 da manhã, um pouquinho antes de gravar, 9 da manhã. Ele falou, Nicola, não tem absolutamente nada sobre proposta de ninguém, tá? Então, na semana retrasada também, eu lembro que eu estava nos Estados Unidos cobrindo a Copa, chegaram a publicar que o Guinegão foi alvo de uma proposta de um time da Turquia, e ele também negou essa possibilidade. Os Guris apareceu depois de um longo e tenebroso inverno, e essa novela Memphis tem novidade, boa noite. Guris, perguntei pro Marcelo Paz, conversei com ele sobre vendas e perguntei do Memphis, né? O Paz disse que não há novidade, que o Corinthians está em compasso de espera. O Corinthians fez uma proposta, ainda não houve um feedback do Memphis, e era natural, o Memphis estava focado e voltado para a Copa do Mundo, participação dele para lá de discreta, ele nem entrou em campo na eliminação contra Marrocos, empate no tempo normal, na prorrogação, e perda e derrota nos pênaltis, né? Inclusive o Koeman, técnico da seleção holandesa, já foi demitido. Depois dessa eliminação, o Marrocos foi melhor do que a Holanda durante quase toda a partida, tá? E por que eu disse que a Copa do Memphis foi bem discreta? Ele foi reserva nos 3 jogos da fase de grupos, entrou sempre nos minutos finais, não fez gol, deu uma assistência na vitória contra a Suécia e volta para casa muito menos valorizado do que ele imaginava. A ideia do Memphis era usar a Copa do Mundo para se valorizar, para chegar a outros mercados e eventualmente para ter novas propostas. Tô achando que a possibilidade de o Memphis ficar no Corinthians cresceu consideravelmente depois da Copa do Mundo ruim dele. E eu posso dizer que no Corinthians o raciocínio é mais ou menos esse, tá bom? O Rogério Matsuda, só há um jeito de salvar o Corinthians a Safiel. Pois é, o grande problema é que as pessoas que mandam no Corinthians são radicalmente contrárias à ideia da Safiel. Gabriel Vargas, Nicola, tem notícias do Corinthians e também novidades em relação ao mercado da bola? Gabriel, por conta de toda a dificuldade financeira pela qual passa o Corinthians, devendo direitos de imagem para o time principal masculino e feminino, acertando o pagamento de ajuda de custo de atletas da base somente com um enorme atraso, o Corinthians decidiu dar uma segurada em relação a reforços. Eles só vão chegar se o Corinthians conseguir equacionar essas dívidas com os atletas. A impressão que se tem é de que vai pegar muito mal trazer reforço enquanto o Corinthians está devendo para os próprios jogadores, tá? E antes de pensar em trazer jogador, o Corinthians está pensando em vender atletas. O problema é que não há proposta, estava contando no início da live que eu conversei com o Marcelo Paz hoje de manhã, e o Paz me assegurou que ainda não há ofertas para o Corinthians de nenhum clube do Brasil ou do exterior pelos atletas, tá bom? Jogador de Gabão, artilheiro por vários grandes clubes do mundo, topa jogar no futebol brasileiro. O Aubameyang tem contrato com o Olympique de Marselha por mais uma temporada. No último ano, 41 jogos, 14 gols e 9 assistências, muito mais como titular do que como reserva. Informação que circula no Rio é de que o Vasco procurou o Aubameyang e ouviu o interesse do atleta em jogar no futebol brasileiro. Antes de aceitar o convite, ele conversou com atletas brasileiros com quem ele já conviveu ao longo da carreira e ouviu ótimas referências sobre o futebol daqui. Alba que passou com sucesso pelo Borussia Dortmund, com algum destaque pelo Arsenal, com discrição no Barcelona, esteve também no Chelsea e no Al-Qadisiyah.
no futebol francês. Repito, 14 gols e 9 assistências, foram 23 participações. Ele participou com gols em quase metade, em pouco mais da metade dos jogos que fez pelo time francês na última temporada. O fato de o Vasco viver esse momento de indefinição em relação ao seu futuro, depois do afastamento do Pedrinho e também da incerteza a respeito da compra da SAF em relação a Marcos Lamáquia, tudo isso torna a negociação com o Aubameyang em estágio paralisado. Se o seu clube do coração buscar um atacante e tentar negociação com um atleta gabonês, pode até pintar alguma operação, até porque o Alba está garantindo que topa jogar no Brasil. Você confia? Você acredita nessa possibilidade? O que me pega é imaginar que o Aubameyang aceite trocar o Olympique de Marselha por um clube brasileiro, tendo mais um ano de contrato por lá e sendo titular de um dos clubes mais importantes da França. Informação importante para você, torcedor corintiano: Memphis Depay pode morder mais uma bolada em premiação naquele contrato lunático que fizeram, né, junto com o jogador. Vou te contar essa história, quanto que ele vai ganhar, jogos que tem que atingir, será que vai fazer ainda? Ó, deixa o likezão aqui, deixa o likezão e eu vou falar para vocês. Só para você ter uma ideia, né, torcedor corintiano aí que me acompanha, né, acho bem importante a gente passar isso para vocês. O Memphis pode morder mais uma bolada dentro do Corinthians em premiações. Lembrando que o Corinthians já deve a Memphis Depay 42 milhões de reais, tá? Está entre 42 e 43 milhões de reais. Informação que me chega, né, da alta cúpula do Corinthians é que se o Memphis entrar em campo mais 2 vezes com a camisa do Corinthians, o contrato dá direito a ele de receber mais 4 milhões e meio de reais. Isso mesmo, mais 2 jogos, mais 4 milhões e meio de reais, porque o contrato dele não dá gatilho somente por gols e assistências, mas também por partidas em que o Memphis é relacionado, tá? Então o Memphis sendo relacionado, né, para mais 2 jogos com a camisa do Corinthians, o Corinthians tem na volta Remo, né, pela frente, Bahia e Atlético Paranaense, 3 jogos durante o período de contrato do Memphis, que vai até o dia 31 de julho. Então nesse período ele teria 3 jogos para realizar com a camisa do Corinthians. Se ele entrar em campo em 2 jogos desses 3, ele já morde mais 4 milhões e meio. A dívida que está em 43 já chegaria aí para 48,5, 49, enfim, quase beirando 50 milhões. Então, eu não sei como que o Corinthians vai fazer, se o Memphis também vai voltar a tempo de férias para treinar e jogar essas partidas, a gente não sabe. Mas o contrato dá a ele bonificações de dinheiro para ele fazer gol, para ele dar assistência e para ele também ser relacionado. E lembrando, hein, é só ele ser relacionado, tá? É só ele ser relacionado, não precisa nem entrar em campo, correr e dar uma suada, não precisa, né? Se ele for relacionado, ele já morde esses 4 milhões e meio, mas faltam 2 jogos para ele atingir essa meta, um só não dá, dos 3 ele tem que entrar em campo em 2 jogos. Quanta notícia exclusiva em primeira mão para você, hein? Deixa o likezão, ajuda a gente aí. Vamos seguir falando aqui do Coringão. Ó, informação importante: o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuba Júnior, suspende, né, as expulsões dos ex-diretores da base do Corinthians, tá? O Romeu suspendeu as expulsões de Claudinei Alves e Valmir Costa, né, ex-dirigentes da base do Corinthians, na gestão Augusto Melo, tá? A decisão foi definida nesta quarta-feira, após os pedidos aí de recursos de Claudinei e também de Valmir, tá? O Tuma argumentou que tanto Claudinei Alves como Valmir Costa apresentaram suas defesas dentro do prazo, por isso receberam o efeito suspensivo, tá? Então, ambos, né, apresentaram suas defesas no prazo correto, seus casos, né, deveriam ser levados ao Conselho Deliberativo, enfim, e dessa forma o Tuma suspende, né, dá uma força, entre aspas, para a dupla de ex-dirigentes da base do Corinthians. Ele justifica que recursos de sócios punidos pela Comissão de Ética dos Associados têm ficado sem julgamento por muitos anos, né? E no texto ele chega a citar 2 casos que aguardam deliberação do órgão há mais de 10 anos, tá? Então os 2 aí recebendo o efeito suspensivo, tanto Claudinei como Valmir, ex-diretores da base, que agora não estão mais expulsos do Corinthians, né? O Tuma cancelou isso aí. Deixa o like, suspendeu, né? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando do Coringão. Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. Começar sobre os treinamentos, né? O técnico Fernando Diniz tem tentado, né, durante esse período de Copa do Mundo, implementar o seu estilo de jogo. Toque de bola,
saída lá atrás, né, com aquele toque para cá, toque para lá, enfim, evitar mais chutões, né, para frente, como já, né, tem ocorrido ocorreu já em alguns jogos aí sob o comando do Fernando Diniz, e ele tem tentado, né, colocar aí o seu estilo de jogo durante a paralisação, né, dos campeonatos aí, né, brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e ele tem realizado esse tipo de treinamento, tá? Jogador que foi testado, tá? Segundo a apuração do meu timão, o Labiá tem sido testado pelo Fernando Diniz no lugar do Rodrigo Garro e pode pintar aí como um dos titulares do Corinthians na volta, né, aos jogos. O Corinthians enfrenta o Remo, né, um jogo, né, importante também pelo Campeonato Brasileiro no dia 23 de julho, às 19h30, na Neoquímica Arena, e o Corinthians pode ter o Labiá, por quê? Porque o Garro está suspenso, o Labiá pode atuar como titular. Você lembra qual foi o time do Corinthians que entrou em campo a última vez? Teria só uma mudança praticamente, né? Porque é Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu. Aí por dentro, o Ranielli junto com o André, né, de volantes. O aberto na direita, o Caio César, aberto na esquerda, o Bidon. O Garro sem posição junto com o Yuri Alberto. Então o Labiá faria essa função exatamente aí, né, que faz o Garro, né, atuando ali na frente junto com o Yuri Alberto. Partida que o Corinthians venceu por 3-1, que contou com o Rodrigo Garro. Então ele pode ser substituído pelo Zacaria Labiá, que vem treinando aí durante, né, os treinamentos do Corinthians para a parada aí da Copa do Mundo, né, enquanto ocorre a Copa do Mundo, o Diniz tentando colocar o seu estilo de jogo, né, ele não fez isso antes da parada da Copa do Mundo, mas está tentando durante os treinamentos e testou o Zacaria Labiá. Lembrando que seguem de fora, né, o Memphis Depay, que, né, ele pegou férias, né, 30 dias aí de férias, está entre 25 e 30 dias esse período de férias, então ele desfalca o Corinthians, e também o Jesse Lingard, né, que foi liberado lá para o funeral do seu avô na Inglaterra e volta neste sábado. Enfim, esse é o Corinthians que tem treinado, que tem o Remo pela frente, pelo Campeonato Brasileiro, né, no dia 23 de julho, como eu disse, mas tem jogos importantes no segundo semestre, além do Campeonato Brasileiro, tem pelas oitavas de final da Copa do Brasil o Inter de Porto Alegre. O duelo de ida acontece já no dia 2 de agosto no Beira-Rio, em Porto Alegre, partida de volta já no dia 6 de agosto na sequência. Na Libertadores, o Corinthians enfrenta o Rosário Central da Argentina, né, também pelas oitavas de final, e os duelos estão previstos aí para os dias 13 e 20 de agosto. Então, agosto já daquele jeito, né, com decisões na Copa do Brasil e decisões também na Copa Libertadores da América. Lembrando que o Corinthians ainda vai fazer um amistoso durante essa intertemporada. No dia 12 de julho, às 4 da tarde, né, o Corinthians encara o Cascavel no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel, no Paraná. Informações de bola rolando, né, no Corinthians, que é importante para você, torcedor corintiano. Deixa o like, comente aqui embaixo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.